Sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe grandiosamente aqui nessa noite. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18. Vamos começar por aqui. O tema da nossa vigília. Se você tiver dificuldade para encontrar, só levantar a sua mão. Nós vamos te ajudar em nome de Jesus. Jeremias capítulo 18. O vaso do oleiro. Olha o que diz o texto sagrado. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo. O que o Senhor disse a Jeremias? Lê aí para mim, por favor. Versículo 2. O que o Senhor disse a Jeremias? Presta bastante atenção aqui, ó. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quem era Jeremias? Um profeta de quem? De Deus. Guarda isso, ó. Um profeta de Deus, Jeremias, um homem de Deus, alguém que foi escolhido para ser um vaso nas mãos de quem? De Deus. Foi chamado para ser um vaso nas mãos do Senhor. Só que quando o Senhor disse a ele, dispõe-te, ou seja, coloque-se à disposição, Jeremias estava ocupado com outras coisas. Guarde isso, e esse é o tema da vigília de hoje. Esse é o tema. Nós fomos escolhidos, fomos separados, fomos chamados para sermos o quê? Vaso nas mãos de quem? De Deus, vaso de honra. Só que na maioria das vezes, nós sempre estamos ocupados com outras coisas. Ao invés de nossa preocupação principal estar na presença de Deus, sendo cheio da unção de Deus, sendo usados por Deus, nossa preocupação tem sido outras. Vamos chegar lá, com calma, espera aí. Então o Senhor fala com Jeremias, larga tudo que você está fazendo, deixa, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Lá ouvirás as minhas palavras. Versículo 3. O que Jeremias fez? Jeremias foi se ocupar com as suas tarefas, correto? Jeremias foi dormir. Jeremias foi passear. O que está dizendo no versículo 3? O que Jeremias fez? Desceu à casa do oleiro. Jeremias largou tudo. Jeremias deixou tudo. E Jeremias desceu à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O oleiro estava trabalhando. O oleiro estava fabricando. Jeremias chega àquele lugar, não entende muita coisa, mas Deus tinha dito que ia falar com ele ali.
E no versículo 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então aquilo que o oleiro estava fazendo, por algum motivo, teve um defeito. Não saiu do jeito que era para sair. Mas o barro, guarda isso, ó. O barro ainda estava nas mãos de quem? Do oleiro. Enquanto o barro está nas mãos do oleiro, o oleiro consegue moldar, o oleiro consegue modificar, ele consegue consertar, ele consegue fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Mas se aquele barro, se aquele barro sai das mãos do oleiro, deixa de estar nas mãos do oleiro, como que o oleiro vai modificar alguma coisa aqui? Não tem jeito mais. E é isso que Deus queria ensinar para Jeremias e para mim e para você hoje. Sabe por que Deus já não consegue mais moldar muitas pessoas? Porque elas deixaram de estar nas mãos dele. Elas escolheram estar em outro lugar. Já não são mais o barro nas mãos do oleiro. Então não tem como Deus consertar nada. Não tem como Deus fazer nada. Não tem como Deus modificar. Não tem como Deus restaurar. Não tem como Deus melhorar. Não tem. Enquanto eu estiver nas mãos dele, ele pode cuidar de mim. Mas se eu escolho não estar nas mãos dele mais, se eu escolho estar em outro lugar, se eu escolho agir por mim mesmo, pensar por mim mesmo, fazer escolhas por mim mesmo, então eu vou viver do jeito que eu consegui viver. Não tem mais a participação de Deus. Deus queria ensinar isso para Jeremias sobre o que estava acontecendo com o povo em Israel. O povo em Israel estava sendo humilhado, massacrado. A Babilônia veio, invadiu Israel, destruiu o templo, humilhou aquele povo. E Jeremias, como profeta, não entendia: Senhor, nós somos teu povo. Mas Deus estava dizendo para ele: enquanto vocês eram barro nas minhas mãos, então eu moldava, eu cuidava, eu zelava, eu fazia de vocês sempre um vaso de honra. Mas a partir do momento que vocês escolheram deixar de estar nas minhas mãos e viver do jeito que vocês achavam, do jeito que vocês pensavam, então já não pude fazer mais nada. Não tinha como fazer. Por isso veio todo esse sofrimento. E aí o Senhor continua com Jeremias, versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de quê? De Israel. Aí Deus falou com Jeremias: olha, presta atenção. Do mesmo jeito que o oleiro moldou o barro, se Israel estiver nas minhas mãos, eu também posso moldar Israel.
Se Israel deixar eu cuidar deles, então Israel vai ser uma bênção. Mas se Israel não quiser mais que eu cuide deles, se Israel quiser viver pelos seus próprios pensamentos, não tem como eu fazer nada. Versículo 7, Deus falando: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Aí Deus falando com Jeremias: presta atenção, Jeremias, olha o que eu vou te dizer. Ainda que uma coisa muito ruim esteja para acontecer com um povo, se esse povo se arrepender dos seus erros, se esse povo se lançar, se entregar nas minhas mãos e deixar eu moldar, eu cuidar deles, então aquele mal que ia acontecer será anulado. Aquele mal será esquecido e aquele povo vai ser abençoado, vai ser feliz, ainda que o mal estivesse programado. Em contrapartida, Jeremias, ainda que o bem, a coisa boa, esteja preparada para um povo, se esse povo se afasta de mim, deixa de estar nas minhas mãos, não quer mais o meu cuidado, não quer mais que eu zele por eles, então ainda que o bem estivesse programado, aquele bem deixa de existir e aquele povo vai sofrer o que é mal, o que é ruim. Então o que Deus quer nos ensinar nessa noite é: ou eu sou barro nas mãos do oleiro, e é Ele quem me molda, Ele quem me faz do jeito que Ele quiser, ou eu vivo a minha vida pensando do meu jeito, agindo do meu jeito, mas também disposto a colher as consequências do que eu penso, do que eu acho, do que eu vivo. Todos nós fomos chamados por Deus, todos nós. Ninguém está aqui por acaso, nenhum de nós. Deus nos escolheu no meio de tantas pessoas. O que Ele viu em nós, não sei. Talvez da nossa família, éramos a ovelha negra, o pior. Talvez ninguém dava nada por nós. Talvez ninguém acreditava em nós. Deus olhou e nos escolheu. Deus nos chamou, porque Deus quer fazer de nós um instrumento para a glória dele. Deus quer nos usar como um vaso de honra. Só que a pergunta é: será que eu estou disposto a deixar Deus me moldar? Será que eu estou disposto a deixar Deus guiar os meus passos? Será que eu realmente entendi o chamado de Deus na minha vida ou não? Eu vou dar como exemplo para vocês hoje. Nós vamos aprender sobre o apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia em... Agora nós vamos adiantar um pouquinho. Vamos lá nos Evangelhos.
Vamos lá. Em Lucas, capítulo 5. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre ser barro nas mãos do oleiro. Lucas, capítulo 5. Pedro foi escolhido por Jesus para ser um vaso de honra. E enquanto ele estivesse nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, ele seria uma bênção. Mas tem um momento que Pedro escolhe sair das mãos de Deus. Sabia disso? Não? Pedro abandonou a missão dele. Depois que Jesus morreu, Pedro, fugiu. Pedro voltou para o mar da Galileia. Pedro voltou para ser um pescador. Pedro foi viver a vida dele, do jeito dele, foi fazer o que ele queria e esqueceu que ele foi chamado para ser barro nas mãos do oleiro. E foi necessário Jesus e até Pedro. Nós vamos ler sobre isso. Pedro estava onde? No mar. Fazendo o quê? Pescando. Foi necessário Jesus ir até lá, aparecer lá, chamar Pedro para uma conversa e dizer: o que você está fazendo aqui? Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde o que para Jesus? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala: então vai apacentar as minhas ovelhas. Em outras palavras, sua missão nessa aqui não. Você foi chamado para ser barro nas mãos do oleiro. Deixa o oleiro te moldar, rapaz. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer de você o que Ele quer fazer. Para de ser ignorante. Para de tentar viver do seu jeito. Para de tentar fazer do seu jeito. Você não está vendo que está dando errado? Deus escolheu você para ser um vaso de honra, poxa vida. Então deixa de ser um vaso de desonra, deixa de ser uma vergonha, deixa Deus usar você, vai pastorear os cordeiros. E Pedro demora a entender. Mas por que isso tudo aconteceu? Por que Pedro abandonou a missão evangelística? Por que Pedro abandonou os outros discípulos? Por que Pedro abandonou o chamado de Jesus e voltou para o mar da Galileia, para o mar de Tiberíades, e foi pescar peixe de novo? Por quê? Porque na verdade Pedro até então não tinha entendido Jesus, não tinha entendido o Filho de Deus como o Salvador, o Messias, o Cristo, aquele que veio para levar as pessoas de volta para quem? Para Deus. Sabe como é que Pedro via Jesus? Como um homem físico que iria libertar o povo de Israel das mãos dos romanos
Pedro via Jesus como alguém, um homem físico, que iria fazer guerra, que iria juntar o povo contra o governo romano, que iria combater o governo romano, ia expulsar o governo romano, e iria fazer com que Israel voltasse a ser livre. E Jesus ia ser o rei. Pedro, como seu principal discípulo, ia ser o quê? O conselheiro, porque ele já tentava fazer o papel de conselheiro. Ele não tentou dar conselho para Jesus? Então ele pensava, esse é Jesus. Ele entendia Jesus assim. Quando ele viu Jesus sendo preso, e foram perguntar para ele, falar que ele conhecia Jesus, o que ele respondeu? Você é amigo daquele lá, hein? O que ele disse? Nunca vi. Não. Você andava com ele. Eu? Você está louco. Não conheço. Não sei quem é. Porque a visão de Pedro para com Jesus era uma visão materialista. A visão de Pedro para com Jesus era uma visão humana, coisas terrenas. Pedro esperava um Jesus com uma coroa de ouro, com um cetro na mão, com um exército forte, que esmagasse os romanos e fizesse o povo de Israel, o povo judeu, se tornar uma nação livre e soberana. Quando Pedro não vê esse Jesus, o que Pedro responde? Não o conheço. Qual Jesus você tem procurado ver? Qual Jesus te ensinaram a ver? O Jesus que arranca as doenças e cura qualquer enfermidade? O Jesus que vem e muda a sua vida financeira e você deixa de ser pobre e passa a ser rico? O Jesus que tira o viciado das drogas e muda, transforma toda a família? É esse Jesus que ensinaram para você a ver? E se um dia você não vê esse Jesus? Aí você também vai voltar para pescar. Vai abandonar o seu chamado, vai abandonar a sua missão. E quando falarem de Jesus para você, você vai dizer, não conheço. Quanta gente que um dia esteve na igreja e hoje está longe de Jesus? Quantas pessoas? Quantos você conhece? Seu vizinho, seu familiar? Quantos você conhece? Você conhece, eu conheço. E quando você vai falar de Jesus para ele, ele fala, não quero saber. Não quero ouvir, já sei tudo que você vai falar. Sabe por quê? Porque o Jesus que apresentaram para ele, ou o Jesus que ele aprendeu a enxergar, não era o Cristo. Não era o Salvador, o Filho de Deus. Aquele que veio para resgatar as almas para o Senhor, para o reino dos céus. Não é esse Jesus. É isso que Deus estava falando com Jeremias. Ensina para o povo que o povo precisa entender que deve ser barro em minhas mãos, que eu vou conduzir eles, eu vou moldar eles. Ensina isso, veja assim. Lá em Lucas capítulo 5, vocês abriram aí? Lucas 5, vamos começar pelo Lucas 5. Qual é o título da mensagem? A pesca maravilhosa. Vou te mostrar como é que Pedro conheceu Jesus. Qual Jesus que Pedro conheceu? E vou te mostrar que ele foi chamado, assim como você, para ser um vaso de honra. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, que é o mesmo mar da Galileia, enfim, que é o mesmo lá de Tiberíades, e por aí vai. Amém? E viu o quê? O que Jesus viu? Presta atenção que aqui já é ensinamento.
que Jesus viu? Hã? Um barco. Quantos barcos? 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam o quê? As redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era de quem? Que era de quem? O de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Para aí um pouquinho, quantos barcos tinham? Quantos tinham? E eu vou te fazer uma pergunta: por que Jesus entrou no de Simão e não entrou no outro? Por quê? Por que Jesus não entrou no outro barco? Ele não poderia ter entrado no outro? Por que ele entrou no de Simão? Porque o chamado era para quem? Para Simão. Não é você quem escolhe Deus. É Deus quem escolhe você. Jesus podia ter entrado no outro barco. Eu até imagino os pescadores do outro barco pensando: por que ele não? Será que o meu barco é pior do que o do Pedro? Do que o do Simão? Era o chamado. Cada um de nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Só que quantos de nós desprezamos esse chamado? Por que Deus não chamou o seu colega que estava lá no tráfico com você? Chamou você? Por que não foi o outro? Por que Deus não chamou o outro que estava doente lá do seu lado no hospital? Chamou você? Por que Deus não chamou o seu vizinho? Chamou você? Porque Deus tem algo extraordinário para fazer através de você. Mas quem faz o molde é Ele. Nós somos apenas o barro. Então o Senhor chamou Simão, falou: deixa eu entrar no seu barco. Jesus entra no barco de Simão, vai na água, começa a pregar, prega para as multidões. Que bênção, maravilha. Terminou a pregação. O Simão tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pescado o quê? Nada. Versículo o que agora? Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, volta no lugar da pescaria e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão. O que Simão respondeu? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei o quê? As redes. Quer dizer o quê? Trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mas porque o Senhor está falando, vou voltar e vou lançar as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe o quê? As redes. Então fizeram, olha que interessante, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros de onde? De onde? Do outro barco, para que fossem o quê? Ajudá-los. Espera aí. Agora é que o pessoal do outro barco deve ter ficado mais intrigado ainda. Poxa, toda essa bênção
E ele entrou no barco do Simão. Por que não entrou no meu? Porque o chamado era para quem? O chamado era para quem? Para Simão. Vai entendendo. O chamado era para Simão. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de quem? De homens. Não temas, a partir de hoje você tem um chamado especial, uma missão diferente. Você não vai ser mais pescador aqui nesse lago. Você vai ser pescador no mundo inteiro. Pescador de homens, pescador de almas para o reino dos céus. Versículo 11. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, fizeram o quê? Fizeram o quê? O seguiram. Então, como que Pedro conheceu Jesus? Em qual situação que Pedro conheceu Jesus? Mas em qual situação? Hã? Ele tinha trabalhado a noite inteira, não tinha apanhado nada. Aquele homem entrou no barco dele, multidões andavam atrás daquele homem. Aquele homem falava palavras bonitas, palavras transformadoras. E aquele homem diz para ele lançar a rede de novo. E ele lança a rede e a pesca é tão grande como ele nunca tinha tido na vida dele. Um grande milagre acontece. Aquele homem fica espantado. Simão fica espantado e olha e fala: não é possível, esse homem, realmente ele é diferente. Deus está com ele. Ele falou para me lançar rede, olha que coisa extraordinária. Simão conhece a Jesus na situação de um grande milagre. E Simão não consegue ter uma visão clara de quem era Jesus. Porque Simão estava impressionado com o quê? Com o milagre. Sabe por que tem muita gente que não tem uma comunhão verdadeira com Cristo? Porque estão impressionados com o milagre. O milagre não é para te impressionar, não é para me impressionar. O milagre é Deus dizendo para você que Ele te ama, que Ele me ama. É Deus dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há impossíveis para Ele. Mas o que Deus quer de verdade é que nós venhamos ter uma visão clara da graça dEle, do amor dEle, da grandeza dEle, do poder dEle, da salvação dEle. É isso que Deus quer que nós enxerguemos. Mas Simão não consegue ver isso. Eu vou provar para você que Simão não consegue ver isso. Simão fica impressionado com o milagre. Ele deixa tudo que tinha, ele larga tudo e vai seguir a quem? A Jesus.
Quer que eu te prove que ele estava impressionado com o que ele viu? Lá em Mateus 18, Jesus fala sobre um jovem rico, um homem que era apegado às coisas materiais e que pergunta para Jesus como que herdaria a vida eterna. Jesus responde: sabes os mandamentos, obedeça os mandamentos e você vai ter a vida eterna. E aquele jovem, se justificando, diz: já obedeço tudo desde a minha infância. Jesus olha para ele e fala assim: olha, só te falta uma coisa. O quê? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem, me segue e terás um tesouro aonde? Nos céus. Tem gente que lê essa mensagem e entende tudo errado. Tem gente que fala, quer dizer então que Deus quer que todo mundo seja miserável, pobre. Não. O que quer dizer então, Bispo Paulo? Que Deus não quer que o seu coração esteja nas coisas materiais. Que a sua preocupação não esteja nas coisas terrenas. Por isso que Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. Prova para você mesmo, prova para você que eu sou mais importante do que aquilo que você tem. A Bíblia fala que aquele jovem olha para Jesus triste, vira as costas e vai o quê? Embora. Logo em seguida, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta que Pedro faz? Agora está no 19. Aonde que está o Pedro falando aí? É aí no Mateus 19? Deixa eu ver aqui. Exatamente Pedro falando com Jesus. A preocupação de Pedro. É no 27? 19 e 27. Então, lhe falou quem? Pedro. Aqui na tela. Logo depois da história do jovem rico. Então lhe falou Pedro. O que Pedro falou para Jesus? Eis! Ele lembrando dos barquinhos que ele deixou lá atrás, né? O barquinho que ele deixou, as redes, tipo, peraí. Já começou a confundir a cabeça dele. Porque ele deixou tudo para seguir quem? O homem do quê? Do milagre. Da multiplicação. Da pesca maravilhosa. E esse mesmo homem agora fala para o rapaz que é rico vender tudo, dar para os pobres e seguir ele sem nada, e que ia ter um tesouro aonde? No céu. Aí ele fica preocupado, ele olha e fala assim: e nós? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? A preocupação dele estava onde? A preocupação dele estava onde? Aqui. A preocupação dele estava aqui, nessa terra. Sabe por que os crentes estão abandonando as igrejas hoje? Porque a preocupação deles está aqui. Sabe por que os crentes hoje estão escolhendo o mundo? Porque a preocupação deles está aqui. Querem aproveitar a vida. Querem as coisas terrenas. E por isso estão deixando de ter comunhão com Deus. Jesus olha para Pedro e diz assim para os discípulos: Jesus lhes respondeu: em verdade, vos digo que vós, os que me seguistes, quando
na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, não fica preocupado com o que você deixou para trás não, rapaz. Não fica preocupado com as coisas deste mundo não. O que tem preparado para você lá na glória é muito maior, rapaz. Você está preocupado com aquele barquinho que você deixou para trás? Com aquela casinha que você deixou? E que casinha! Nós fomos a Israel, eu me assustei. A casa lá de Pedro, lá da sogra de Pedro, a casa inteira. Não, você não vai acreditar. Você tem que ir para ver. A casa inteira é menor do que esse altar aqui, ó. Só essa parte aqui, ó, sem a parte dos instrumentos, sem a parte de lá. Só esse quadrado aqui, ó. A casa inteira é menor do que esse quadrado do altar aqui. E Pedro, preocupado com o que ele tinha deixado. Quantas pessoas não se firmam na presença de Deus, com Jesus no firma comunhão, preocupadas com o que elas estão deixando para trás, ou com o que elas teriam que deixar? O que você teria que deixar para trás hoje para se firmar com Cristo? O quê? O que é que te prende nesse mundo? Qual é a sua vaidade? O que é que te atrai? Jesus falou para Pedro: rapaz, preocupa com isso não. O que está preparado para vocês é muito grande. E claro, aqui nessa terra, se vocês deixaram para me seguir, se vocês abriram mão para me seguir, é lógico que não vai lhes faltar nada. Vocês estão comigo, eu estou com vocês. Não se preocupe. Mas o problema todo é que a visão de Pedro era material. A visão de Pedro era humana. Por isso que tem gente que vem para a igreja e quando não recebe a bênção que precisa, o que deseja, abandona. Sai. Por quê? Porque a visão dessa pessoa é o quê? É material. É humana. Ela não consegue ver Jesus como o Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus que veio para trazer o perdão para os nossos pecados através do seu sacrifício e veio nos permitir o acesso de novo a Deus. As pessoas não conseguem ver assim. Não conseguem. Onde estão as pessoas aqui agora na vigília? Onde estão? Onde estão? Eu lhe garanto, com todas as palavras, e um dia eu vou fazer isso só para te provar. Vou fazer para te provar. Marcar um evento onde vai ser anunciado que todos vão receber isso, vão receber aquilo, aquilo outro, material, terreno, humano.
eu digo para você que vai faltar espaço aqui dentro para botar a gente em pé. Não é nem sentado. Porque a visão das pessoas tem sido humana, material. Agora você começa a entender por que Pedro negou a quem? A Jesus. E não foi nenhuma nem duas, foram 3 vezes. Agora você começa a entender por que Pedro abandonou a missão que Jesus tinha entregado nas mãos dele. Por causa da visão que ele tinha. Continua comigo aqui. Agora nós vamos lá em Mateus, capítulo 16. Volta aí um pouquinho sua Bíblia. Pedro, dentro de si, depois que Jesus chamou ele e tal, Pedro já se achava um homem totalmente pronto, perfeito. Vai lá em Mateus 16, versículo 13. Pedro era cheio de si e não conseguia perceber que ainda tinham defeitos que precisavam ser removidos. Pedro começa a ser o barro fora das mãos de quem? Do oleiro. Já viu quando a gente começa a ter um tempo na igreja? E a gente começa a já se achar bom demais? Perfeito demais? Já sei tudo que eu precisava saber? Já estou preparado? Já não preciso mais aprender? Já não preciso mais ouvir? Já não preciso mais de conserto nenhum? Não, já estou pronto para entrar nos céus. Pedro começa a pensar assim. Pedro começa a sair um pouquinho das mãos do oleiro. E Jesus pega e chama a atenção dele. Lê comigo em Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam. O que eles responderam? Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, Jesus perguntou, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o que Simão Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, ou seja, feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Continuando, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Como é que você acha que Pedro se sentiu depois de um elogio desse? Se eu já estava perfeito, agora eu estou... Agora que eu sou o cara. Agora eu estou preparado para tudo. Por isso que você começa a entender, quando Jesus fala que vai ser preso, o que Pedro fala com ele? Estou pronto até para morrer com o Senhor. Pelo Senhor, para ser preso com o Senhor. Pedro já se achava totalmente pronto, preparado.
Mas a visão de Pedro era o quê? Eu vou provar isso para você agora. A visão de Pedro era o quê? Terrena, humana, material. Crente que tem visão terrena, humana, material, não está preparado para nada. Na primeira luta você desiste. Na primeira dificuldade você abandona Jesus. Na primeira situação que acontecer você sai dos caminhos do Senhor. Crente que tem visão material, crente que tem visão terrena, não tem o nome escrito no livro da vida eterna, porque ele não se preocupa com isso. Ele quer ter terra aqui. Ele não quer ter terra nos céus. Ele não quer ter um lugar para habitar nos céus. Ele não se preocupa com isso. Ele está aqui, ele se preocupa com aqui, ele quer ter uma vida abençoada aqui, ele quer resolver os problemas daqui, e quando você fala com ele das coisas espirituais, ele não sabe nada. Ele não tem entendimento nenhum. Quando você fala de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, ele nem sabe o que é isso. Mas se você fala de uma coisa material, ele sabe tudo, porque Deus faz, Deus dá, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera. Pergunte para o crente de visão material, visão terrena, onde estão os versículos de bênçãos e promessas? Ele sabe todos. E ele é até abençoado. Pergunte para ele aonde fala de vida eterna e salvação. Ele não sabe nada. Pergunte quantas vezes ele orou hoje pedindo a Deus alguma coisa. Depois pergunte quantas vezes ele cantou um louvor de adoração a Deus. Pergunte quantas vezes por semana ele jejua em prol de uma bênção que ele precisa. Pergunte quantas vezes por mês ele jejua em prol da consagração da vida dele para o Senhor, da comunhão dele para com Deus. Aí você começa a ter essa resposta. Jesus elogia Pedro, Pedro se sente como? Estou arrebentando, sou o cara, olha... Logo em seguida, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo, a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado quando? Ser ressuscitado quando? No terceiro dia. Agora lê para mim o versículo 22, por favor. E Pedro... E Pedro, chamando-o à parte, lembra do conselheiro, lembra que eu falei? Se ele vai ser o rei, eu vou ser quem? O conselheiro. Ele é um jovem, 32 anos de idade, eu já um senhor, maduro, casado, né? Enfim... Vou dar orientação para esse rapaz. Olha, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Agora presta atenção num versículo que talvez você nunca tinha entendido até hoje. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro:
Presta atenção aqui. Jesus disse a Pedro. Não está escrito, Jesus disse ao espírito imundo. Presta atenção aqui, é diferente. Lembra quando Jesus, ele atravessou o mar com os discípulos, veio a tempestade, o barco estava a ponto de afundar, ele chega na terra dos Gadarenos. Quando ele pisa na terra, vem um rapaz correndo, possesso de demônios, e Jesus pergunta, qual é seu nome? Ele diz, Legião e tal. Aí Jesus fala, retira-te desse homem. Jesus estava falando com o espírito, o demônio. E aqui está escrito, Jesus, ele vai e fala com quem? Olha lá, ó. Mas Jesus voltando-se disse a quem? A quem? Ao demônio que estava em Pedro. Está escrito assim? Jesus diz a quem? A Pedro. O que Jesus diz para Pedro? O que Jesus diz a Pedro? Mas como que Jesus fala isso? Arreda Satanás. Não era com o espírito, era com quem? Com Pedro. Então Jesus está chamando quem de Satanás? Pode falar, vocês estão com medo? Jesus não estava falando que era o espírito de Satanás que estava em Pedro, não. Jesus está chamando Pedro de Satanás. Que isso, Bispo Paulo? Não pode. Por que não? A palavra Satanás significa opositor, adversário. É isso que significa Satanás. Não se esqueça que a Bíblia tem palavras de outras línguas, de outros contextos. Essa palavra, por exemplo, vem do hebraico. Você já ouviu mais ou menos uma palavra chamada Satã? Mas no hebraico, assim, se a gente for pronunciar, é Shatan, que seria Satanás, que significa opositor, adversário. Então, quando Jesus disse arreda Satanás, se a gente traduzir, Jesus estava dizendo o quê? Arreda opositor. Você está se opondo à minha vontade? Você está se opondo àquilo que eu vou fazer, àquilo que eu quero fazer? Arreda adversário. Por que adversário? Porque é aquele que estava se colocando contra a missão de Jesus. Porque a missão de Jesus, agora você vai entender tudo. A missão de Jesus não era terrena. A missão de Jesus era espiritual. Ele veio ao mundo para quebrar a força do maligno, para dar a sua própria vida como redenção a toda a humanidade, permitindo com que os pecados do homem fossem perdoados e o homem tivesse novamente acesso a quem? A Deus. Uma missão totalmente espiritual. E qual a visão que Pedro tinha de Jesus? Uma visão o quê? Humana, material. O que Pedro estava dizendo para Jesus? Não, Senhor, que isso? Isso de modo algum vai acontecer com o Senhor. Ninguém vai prender o Senhor, não. Ninguém vai matar o Senhor, não. O Senhor vai ser o nosso rei. O Senhor é que vai nos livrar das mãos aqui dos romanos. O Senhor que vai libertar a nossa nação. Não, vai acontecer isso não. Jesus olha para ele e fala, arreda opositor. Arreda Satanás. A confirmação agora aqui, ó. Tu és para mim pedra de quê? De tropeço. Você quer plantar em mim a sua visão. Você quer colocar dentro de mim o seu pensamento, que eu tenho que ser rei, usar uma coroa, vencer os romanos,
trazer conquistas materiais para o povo aqui. Você é para mim pedra de quê? De tropeço. Por quê? Porque você não cogitas das coisas de quem? De Deus. E sim de quem? Lá, das dos homens. Você não cogita das coisas celestiais, rapaz. Sua visão é totalmente material e humana. Você para mim é pedra de tropeço. Você está tentando plantar em mim a sua visão. Arreda, opositor. Arreda, Satanás. Você não vai contaminar a minha forma de pensar. Você não vai contaminar a minha visão. Você não vai contaminar aquilo que eu vim fazer. Você pensa assim, problema seu. Estou tentando te ensinar. Estou dizendo que o seu pensamento está errado, mas você não quer mudar. Você quer continuar pensando assim. Mas você não vai me contaminar, não. Você não cogita das coisas de quem? De Deus. Você cogita das coisas dos homens. E a pergunta que o oleiro faz para cada um dos barros que estão aqui nessa noite: que coisas que você cogita? As coisas de Deus ou as coisas dos homens? Qual é a sua visão? Celestial, espiritual ou material, humana? Aonde está o seu coração? A Bíblia fala que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu pensamento? Será que você tem se preocupado em ter a vida eterna? Será que o nome escrito no livro da vida eterna é importante para você? Será que essa é a sua maior riqueza? Ou será que tem coisas mais importantes ocupando o seu pensamento? Aqui você entende o versículo que talvez você nunca tinha entendido. Por que que Jesus chama Pedro de Satanás? Opositor. Quantas vezes tem um Satanás sentado do nosso lado, hein? Quantas vezes tem um Satanás que mora junto com a gente? Quantas vezes tem um Satanás que trabalha junto com a gente? Aquele que se opõe às coisas de Deus. Aquele que a visão dele é só humana, material. Jesus deu o recado para ele. Está errado, rapaz. Não é assim que você deve pensar. Mude. Pedro mudou? Mudou não. Pedro continuou com o mesmo pensamento. Aí o que aconteceu? Vamos adiantar um pouquinho. Aí aconteceu que Jesus foi para Jerusalém. Jesus foi preso. Correto? Jesus foi preso. E lá no capítulo 26, vamos comigo lá no 26, Mateus 26. Pedro não compreendeu a repreensão de Jesus. Pedro não abriu os olhos. Até que se tornou um vaso de desonra. Mateus 26, 69. Quando você não muda seu pensamento, sua visão, mais cedo ou mais tarde, você também vai se tornar um vaso de desonra. Pedro continuou mantendo aquele pensamento materialista humano. O dia que ele viu Jesus sendo preso e espancado, o que ele fez? Negou Jesus. Abandonou o barco, a missão. Não é esse daí que vai ser o rei não, então não vou seguir ele não. Mateus 26, 69 diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio,
E, aproximando-se uma criada, lhe disse: o que a criada disse para Pedro? Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: o que ele disse? O que Pedro falou para ela? Não sei o que você está dizendo. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Versículo 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Mas esse daqui não é o mesmo que lá no capítulo 16 estava dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, tal, e que Jesus falou para ele que estava dando a chave do reino dos céus, e ele ficou todo feliz, e não é o mesmo? Por que agora ele estava dizendo que não conhecia tal homem? Porque para ele agora, Jesus estava sendo apenas um homem comum. Um homem comum. Já não encantava mais os olhos dele, porque o Jesus que ele conheceu, lembra? O do milagre lá? O rei? O libertador? Agora não era nada disso mais. Só que Jesus já tinha dito para ele que ele não cogitava das coisas de Deus. A visão dele estava deturpada. Versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Você sabia que o modo de falar denuncia? Sabia não? Eu não consigo nem se eu quisesse disfarçar, dizer que eu sou jogador de futebol. Tem jeito. Outro dia eu fui no mercado ali. Aí a moça: quer fazer um cartão? Eu falei: como é que é o negócio do cartão? Explica para mim. Aí a moça: é assim, 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 assim. Eu falei: tá bom, vamos ver se o cadastro é aprovado. Aí ela olhou para mim: você é pastor? Aí eu falei assim: por que você está dizendo que eu sou pastor? É porque você fala igual pastor. O modo de falar te denuncia. Falaram para Pedro: você fala igualzinho o Nazareno. E aquele grupo que andava com o Nazareno, todo mundo fala igual. Então não tem como. Você estava com ele, você é um deles. Só que Pedro pensou: peraí, eu queria fazer parte do grupo enquanto eu achava que ele era o quê? O rei, o libertador. Agora que ele está preso, que ele está condenado, eu não quero fazer parte de grupo nenhum não. O que Pedro respondeu para ela? Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o que? Cantou o galo. Jesus já tinha dito para ele lá atrás: Pedro, Pedro, muda a sua visão, Pedro. Você hoje está aqui nas minhas mãos. Você pode ser um vaso de honra. Você pode ser uma bênção, Pedro.
Pedro, muda seu pensamento, Pedro. Pedro não continua agindo assim, não, Pedro. Pedro, se você não mudar, você vai me negar. Você vai me abandonar, Pedro. Você vai me virar as costas, Pedro. E Pedro, que nada, Senhor. Estou pronto para morrer com o Senhor. Estou pronto para ser preso com o Senhor. Estou pronto para qualquer coisa. Não mudou. Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Negou ou não negou? Negou ou não negou? E você negou quantas vezes hoje? Essa semana você negou quantas vezes? Esse ano de 2019, sabe por que a gente nega Jesus? Porque a gente insiste em continuar pensando do mesmo jeito, que podemos ser barro fora das mãos do oleiro, que já estamos prontos, preparados, que já somos o máximo. Continuamos insistindo em uma visão materialista, humana, uma visão terrena. Queremos ser crente terrenos. Você não foi chamado, você não foi escolhido para ter uma vida eterna aqui. Você foi escolhido para ter uma vida eterna ao lado de Deus, o Todo-Poderoso. Lá. Sua recompensa é lá. Sua coroa é lá. A glória é lá. Não é aqui. Mas, Bispo Paulo, eu não posso ter uma vida abençoada aqui. Claro que pode. Só que isso são as coisas mais que serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus falou com Pedro quando chamou ele de Satanás? Vós não cogitais das coisas do reino de Deus. Quer dizer, você não está se preocupando em nada com as coisas do reino de Deus. Sua visão é só terrena. E Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que os crentes de hoje em dia não pensam assim, não. Eles pensam assim: eu quero é viver muito bem nessa terra, e quando eu morrer, aí o Jesus me salva. Ele coloca o reino de Deus por último. Não. O reino de Deus é primeiro. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não faz ideia do que Deus pode fazer através de sua vida. Usar você como um canal de bênçãos. Usar você como um instrumento evangelístico para orar por pessoas, para falar do amor dele para pessoas. Pedro negou Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes? 3, porque Jesus foi bondoso com ele. Se Jesus não tivesse colocado o limite nas negativas ali, nas negações, quantas vezes você acha que Pedro ia negar? Pedro nega Jesus. Jesus é levado para a cruz. Jesus morre. Jesus ressuscita. E Pedro fez o quê? Vou voltar no começo do culto. E Pedro fez o quê? Desiste da missão e volta para onde? Volta para o mar lá de Tiberíades e vai o quê? Pescar. Pedro abandona o chamado. Pedro abandona a missão.
lá em João capítulo 21. Abra a sua Bíblia em João 21, adianta um pouquinho. Hoje eu estou falando só de Pedro, hein? Pedro e o oleiro, né? Só de Pedro, essa é a história de Pedro. João 21. Adianta um pouquinho aí. Hoje vocês estão até aprendendo a abrir a Bíblia, hein? Que bênção. João capítulo 21. Abre aí, por favor. Jesus vai atrás de Pedro e diz para Pedro que Pedro estava no lugar errado. O lugar de Pedro era apacentando quem? As ovelhas, e não no mar pescando. Jesus já tinha dito lá atrás que era para ele sair daquela vida, daquela missão e seguir uma nova missão. Mas Pedro desobedece. Pedro volta para onde? Para onde? Para onde? Quando Pedro abandonou o barco dele de pescaria, no entendimento dele, ele não ia precisar daquilo mais, porque Jesus ia dar muito mais. Não é isso? Quando Jesus morre, aquela expectativa de muito mais foi por água abaixo. E Pedro logo corre para agarrar de novo o quê? Corre de novo para agarrar a rede dele e o barquinho velho. Quantos de nós temos corrido de novo para buscar o barquinho velho de novo, né? Olhando para trás, andando igual caranguejo, retrocedendo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que a alma do Senhor não se compraz nos que retrocedem. Deus não tem prazer em quem olha para trás, quem retrocede. Porque quem retrocede está demonstrando claramente que a visão dele nunca foi o reino de quem? De Deus. Nunca foi. Até aquele momento a visão de Pedro não era o reino de Deus. Tanto é que quando Jesus se foi, a primeira coisa é: meu barquinho de volta. Tenho que comer, tenho que sobreviver. Capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, o que Simão disse? Vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Que coisa, hein? Largaram a missão para voltar para o barquinho velho. E valeu o quê? Nada. Quando você deixa o chamado de Deus na sua vida para fazer outra coisa, irmão, não vale nada. Trabalhar a noite inteira. Aí. Não pescaram nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus aonde? Na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos,
tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe. O que eles responderam? Jesus ainda deu uma cutucada. E aí, meus queridos? Vocês que abandonaram o chamado, a missão, deixaram de ser barro nas mãos do oleiro. E aí, vocês têm alguma coisa para comer aí? Conseguiram sobreviver? Deu certo? O que eles responderam? Não. Então lhes disse, eu imagino Jesus lá da praia gritando, e os infelizes nem para entender que, como é que alguém pode gritar lá da praia, conversar e eles lá no lago ouvindo? Lançai a rede aonde? À direita do barco, e o que? E achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de quê? Lançaram de qual lado mesmo? De qual lado? E no mar, o lado direito tem diferença do lado esquerdo? Tem mais peixe que passa por esse lado assim, é assim que funciona? E do lado de cá não passa nada? É assim? É a mesma coisa aos olhos humanos. Mas Jesus estava querendo ensinar para eles a ter uma visão espiritual. Para de olhar com olhos humanos. Agora presta atenção aqui, ó, para finalizar. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. O que o discípulo disse a Pedro? O que ele disse? É o Senhor. João olha para Pedro e fala, aquele lá é Jesus, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, ou seja, vestiu a roupa porque se havia despido, e lançou-se aonde? Ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima tinha o quê? Peixes, e havia também o quê? Pão. Eles trabalharam a noite inteira e não tinham, e Jesus estava na praia ali, tinha fogo, peixe, pão. Jesus dizendo para eles, vocês estão escolhendo o time errado. Hã? Jesus estava dizendo, anda comigo e vocês vão viver em paz. Deixa eu usar vocês, deixa eu moldar vocês. Sejam barro nas minhas mãos e eu vou fazer de vocês vasos de quê? De honra. Mas se vocês quiserem ser barro longe das minhas mãos, vocês vão ser isso daí, ó, vasos de desonra. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Esse pedido de Jesus foi intencional. Jesus queria que eles trouxessem dos peixes que eles acabaram de apanhar. Na verdade, Jesus queria que eles contassem quantos peixes eles apanharam. E aqui no versículo 11 diz assim, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de quê?
Lê para mim de novo. Cheia de quê? Cheia de quê? E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Quer dizer o quê? Que aquela rede não suportava aquela quantidade de peixes, não suportava. Mas mesmo sendo aquela quantidade grande, a rede não rompeu. Agora a pergunta é, por que não eram 152 nem 154? Por que não eram 150 nem 160? Por que não era 110 e nem 200? Por que era 153? E Jesus fez questão que eles contassem, que eles trouxessem peixes daqueles para assar. Por quê? Porque aquele povo era judeu. E para judeu, toda letra do alfabeto deles representa um número. Consequentemente, todo número representa uma letra. E o número 153 forma a seguinte frase: eu sou Deus. Jesus estava dizendo para eles assim: eu sou Deus, e eu escolhi vocês para serem vasos de honra. Mas para ser vaso de honra, o barro tem que estar onde? Nas minhas mãos. Se o barro estiver longe, vai ser vaso de quê? De desonra. Eu escolhi vocês, eu chamei vocês, então para de pensar do jeito de vocês e comece a pensar do jeito que eu quero que vocês pensem. Busquem as coisas do reino dos céus. Se preocupem com as coisas lá do alto. Não com as coisas aqui de baixo, terrenas. Não. Com as coisas do reino de Deus. Eu imagino como que aqueles discípulos ficaram envergonhados naquela hora. Principalmente Pedro. E aí o texto termina assim, versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era quem? O Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o que? O peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, aí Jesus chama Pedro para um particular. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. O que Jesus perguntou para Simão Pedro? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse. O que Jesus disse para ele? O que Jesus disse para ele? Apacenta os meus cordeiros. Se você me ama mais do que esses outros, então o que você está fazendo aqui? Vai apacentar os meus cordeiros? Vai cumprir a missão que eu te incumbi? Vai fazer aquilo que eu falei para você fazer? Seja barro nas mãos do oleiro. Não vive do jeito que você quer, vive do jeito que Deus quer que você viva. Não seja você, seja um vaso nas mãos de quem? De Deus. Seja instrumento nas mãos de Deus. Jesus fala para Pedro, e Pedro fica parado, quieto no mesmo lugar. Aí o que Jesus faz?
tornou a perguntar. Quando é que você pergunta para a pessoa 2 vezes a mesma coisa? Quando é que você pergunta para Deus 2 vezes a mesma coisa? Quando a pessoa não entendeu. Quando você vê que a reação da pessoa demonstra que ela não entendeu. Jesus vai perguntar para Pedro de novo, porque ele perguntou, Pedro falou que amava, Jesus disse o que era para ele fazer, mas ele continuou no mesmo lugar. Ele não mudou de atitude, ele não mudou de posição. Ele não disse, poxa, peraí, errei. Até aqui eu enganei a mim mesmo. Eu estava seguindo um Jesus com um olhar diferente. O olhar que eu tenho que ter para ele é outro. Que ele é o Salvador. Eu tenho que pregar esse Jesus para as pessoas. Tenho que falar desse Jesus para as pessoas. Eu tenho que viver esse Jesus. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro o quê? Pedro o quê? Entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Resumindo, seu chamado não é aqui, é lá. Sua missão não é aqui, é lá. Há muito tempo já foi mandado você deixar esse barco velho para trás, essa rede suja, e ser um pescador de homens. Há muito tempo o Senhor já fez um chamado na sua vida, para que você fosse um vaso de honra nas mãos do oleiro. Mas você insiste em ficar com o barco velho. Você insiste em ficar com uma visão humana e materialista. Deus tem o reino dos céus preparado para você, mas você quer um pedacinho de terra velha nesse lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a história de Pedro. Depois daqui, aí Pedro muda de visão. Aqui Pedro muda. É aonde você começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Pedro assume a posição de barro nas mãos de quem? Do oleiro. Pedro se torna líder na igreja de Jesus, na igreja cristã. Pedro se lança de corpo, alma e espírito no chamado que o Senhor tinha feito a ele. E ali Deus começa a usá-lo de forma tremenda. Lembra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João estavam indo ao templo chamado Formosa para orar. A oração da hora nona ou da hora sexta? É nona? Hora nona? Que horas é a hora nona? Três horas da tarde. O relógio dos judeus começa a funcionar às 6 da manhã. A hora nona então é 3 da tarde. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, que aqui já era outro Pedro. Aqui era o Pedro com a visão que? Espiritual. Ao invés de estar lá no barco velho,
lá no mar, pescando nada, né? Que trabalhava a noite inteira e não pegava nada. Agora estava na missão dada por quem? Por Jesus. Estava indo para o templo fazer o quê? Orar. Estava indo fazer o quê? Orar. Buscar a força de quem? De Deus. Buscar a presença de Deus. Falar com Deus. Ter comunhão com Deus. Estavam indo. Pronto. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar onde? No templo, implorava que lhes dessem o quê? Uma esmola. Então, o Pedro e João lá ia para o templo fazer o quê? Orar. Na porta do templo ficava um mendigo, um homem coxo de nascença, pedindo esmola para todo mundo. Quando ele viu Pedro e João, falou: vou ganhar alguma coisa, vão me dar uma esmola. Então olhou para Pedro, para João e pediu. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Que coisa que o mendigo esperava receber? Esmola, dinheiro. Pedro, porém, lhe disse: não possuo. Olha, nossa, tô arrepiado aqui de falar. De verdade. Olha outro Pedro aqui. Lembra do Pedro lá preocupado na história do jovem rico? Lembra? Nós que tudo deixamos, Senhor, e te seguimos. Isso aqui é outra visão, outro Pedro, outra cabeça, outra mente. Olha o que Pedro falou para ele, para um mendigo: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, faz o quê? Anda! Eu não tenho nem prata nem ouro para te dar, não. O que eu tinha ficou lá atrás. O barquinho velho, a rede velha. Eu estou vivendo uma nova vida. Minha visão é outra. Agora eu estou numa missão aqui. Eu sou barro nas mãos do oleiro. É o seguinte: não tenho nada de material para te dar, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e o quê? E anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles aonde? No templo, saltando e o quê? E louvando a Deus. Diga glória a Deus. Então aquele que estava esperando uma esmola, recebeu muito mais do que uma esmola. É para isso que Deus te chamou e me chamou, para dar muito mais do que uma esmola para as pessoas. Muito mais. Só que a gente não entende isso, poxa. A gente não entende. A igreja está cheia de gente querendo ficar rico. Não que esteja errado, porque eu vou ajudar os pobres. Vai nada, porque a sua visão é essa. Você quer o que é material aqui. A sua visão é essa. É isso que precisa mudar. Não estou dizendo que Deus não é poderoso para fazer você o homem mais próspero financeiramente falando nessa terra. Não é isso que eu estou dizendo. Deus pode sim te dar muito. Agora há pouco eu brincava ali com a pastora Luciana, mas brincava sério. A gente estava falando sobre a viagem para Israel ano que vem e tal. E a gente falando sobre o sonho de levar outras pessoas para essa viagem, para conhecer aquele lugar maravilhoso, enfim. É um sonho que tem no nosso coração, levar outras pessoas. E aí eu disse para ela: uai, nosso Deus é grande. Ele não nos deu um ônibus para a gente fazer aí os trabalhos sociais e tal. O que é para Ele nos dar um avião? Falei, o que é para Ele nos dar um avião? Para a gente encher aqui das pessoas que têm esse sonho de conhecer a Terra Santa e vai, pronto. O que é para Ele? Nada.
Mas Ele não quer que a nossa visão seja materialista. Ele quer que nós venhamos ser vasos de honra nas mãos dele. Ele quer que primeiro nós venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Deus não quer perder você. Deus não quer me perder. Ele não quer. E infelizmente Deus sabe que as coisas deste mundo nos atraem, nos puxam. E se a gente não mudar a forma de pensar, a forma de ver, mais cedo ou mais tarde, nós vamos fazer exatamente o que Pedro fez: negar Jesus e voltar lá para o barquinho velho. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos acabar fazendo isso. Jesus ainda foi misericordioso com Pedro para nos dar um exemplo. Foi atrás de Pedro, como Jesus está vindo atrás de nós hoje. Aqui é o lago. Jesus veio nos visitar aqui hoje e está falando ao nosso coração, está nos ensinando. Muda a visão, muda o pensamento. Sai daqui hoje diferente. Sai daqui o Pedro novo. O Pedro que estava indo orar no templo, que olhou para o mendigo e falou: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Derramou, transbordou aquela unção. Mudou tudo. Depois botaram aquele Pedro novo na cadeia. O que aconteceu com a cadeia? Foi um anjo lá e abriu as portas, e o Pedro, vazou. O anjo pegou na mão do Pedro e falou: vamos embora, não é para trás não, vai. Sua missão é grande. E o Senhor, você é barro na mão do oleiro. Então o oleiro quer te usar. E aqui na cadeia não vai dar. Bora! E esse Pedro se torna um grande instrumento nas mãos do Senhor. Deus quer que eu e você sejamos instrumentos nas mãos dele. Agora, engraçado, né? Uma coisa que me veio aqui agora. Na crucificação de Jesus, o que Pedro fez? Fugiu, vazou, sumiu, evaporou, abandonou o barco. E no final da caminhada dele, Jesus permite Pedro morrer como? Crucificado. É como se estivesse dizendo que você fugiu lá atrás. Foi desse jeito aqui, Foi dessa maneira aqui, Interessante. Qual foi o único discípulo de Jesus que estava ao pé da cruz na crucificação? João. E qual foi o único que não morreu de morte matada, não morreu crucificado, não morreu numa morte sofrida? João. É como se Jesus estivesse dizendo: você estava lá. Então, você viu quão sofrimento é, quanta dor é, então vou te aliviar essa daí, vou. E os outros que, depois tinha que ver como é que foi, né? Mas enfim, essa foi a vida de Pedro. Um Pedro que tinha uma visão totalmente humana e material, e por causa disso negou Jesus e abandonou a fé. Depois um Pedro que mudou a visão, e Jesus fez dele um grande vaso de honra. Se você mudar a sua visão, Jesus vai te usar como nunca te usou em toda a história da sua vida. Mas, se continuar sendo o mesmo Pedro velho, mais cedo ou mais tarde você vai estar num barquinho velho, jogando a rede velha, trabalhando a noite inteira, e no final da história pescando nada. E para piorar, reclamando com Deus ainda, perguntando por que Deus não te ajuda. Deus vai olhar para você e vai dizer: seu lugar não é aí. Quem entendeu a mensagem? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar então. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda a glória do Senhor. Vamos orar. Vamos ser vaso novo. Vamos ser barro nas mãos do oleiro. Eu não sei na mão de quem que você estava até aqui,
Eu sei que você precisa estar nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar, deixa Deus te conduzir. Vamos fazer a diferença nessa nação, vamos fazer a diferença nesse planeta. Deus está contando conosco, amém? Deus está contando conosco. E é como aquela canção que nós temos cantado ultimamente aqui na igreja, né? Muitas vezes para a gente crescer, a gente tem que diminuir primeiro. Para a gente subir, a gente vai ter que descer. Amém? Hoje é dia de descer. Dizer para o Senhor: Senhor, falhei, pequei, errei. Senhor, neguei mesmo. Olha, falhei com o Senhor. Mas tem misericórdia de mim, estou aqui. Quero ser um barro nas mãos do olheiro. Amém? Feche os seus olhos, eleva o seu pensamento a Deus. Pensamento a Deus. Pensamento